Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para falar sobre autoconhecimento a partir das emoções e das escolhas da vida adulta. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida mais consciente. Gente, esse provavelmente vai ser o último episódio que eu falo da nossa história, da nossa experiência no Canadá. Não porque ela tenha deixado de fazer parte, né, de quem eu sou, mas porque eu sinto que eu tô encerrando um capítulo, sabe? Virando um ciclo, fechando um ciclo. E encerrar um capítulo não significa esquecer, significa conseguir olhar para ele sem precisar permanecer vivendo dentro dele. Você já se sentiu alguma vez no fundo do poço? Parece que tudo começa a dar errado, que as coisas só acontecem com você sem que você mereça ou que você acredite que mereça passar por isso. Eu acho que eu deixei esse tema especificamente por último, porque na verdade eu não estava pronta para falar sobre ele, né? E assim, talvez até a maioria dos nossos amigos e até família nem saiba detalhadamente sobre isso, saiba superficialmente. E eu resolvi falar agora, né, gravar esse episódio, não porque eu acredito que exista alguma jornada de herói, nada disso, tá? Eu acredito que a vida ela não é linear e ponto. Sempre vão haver ciclos iniciando e ciclos se encerrando. Mas eu acho que eu não conseguia falar sobre isso porque era uma ferida aberta, né? Tava muito recente e acho também que quando a gente está num ambiente que está nos adoecendo de alguma forma, é muito difícil a gente falar sobre, né, algumas situações no momento que a gente está vivendo. Acho que a gente precisa processar um pouco mais, entender um pouco mais, elaborar um pouco mais, né? Então, eu acho que eu tinha medo também de falar e de não estar tão fortalecida para isso, sabe? Então, acho que foi um mix, tá? Vocês entenderam. E aí vocês podem falar, Ju, mas medo do quê? E aí, gente, sabe aquele medo que a gente pensa assim, putz, qual é a pior coisa que pode acontecer que a gente fala assim, nossa, Deus me livre, não quero nem pensar porque isso é muito bad, assim, muito mal. Eu acho que foi um pouco isso, assim, era um dos medos que eu tinha, eu tenho obviamente alguns, mas era um dos maiores medos que eu tinha. E sabe quando você se vê diante desse maior medo e aí você fala assim, é um sentimento de que todas as portas estão se fechando? Eu tinha muito medo de passar por necessidade financeira mesmo, sabe? Não aquela de, ai, deixar de comprar uma coisa porque o orçamento tá apertado, não é disso que eu tô falando. Mas eu sempre tive muito receio de passar necessidade, de perder a segurança mesmo, até uma certa estabilidade, né? E eu imaginava que isso pudesse acontecer se eu e Samuel perdesse o trabalho ao mesmo tempo, ou se um de nós perdesse o trabalho, e como é que a gente ia fazer, né? Mesmo sabendo que muitas pessoas passam por isso, na época da pandemia muita gente passou por isso, a gente não passou, mas a gente passou depois, e foi num momento bem complicado, né? Então eu tinha, né, esse receio, tenho obviamente, mas estava muito mais aflorado. Hoje a gente sabe que não vai morrer, né, que vai criar alternativas, mas eu tinha um medo assim de falar, meu, é a pior coisa que pode acontecer. E na verdade foi o que aconteceu. Então, gente, em 2024, o Samuel recebeu o layoff do trabalho dele. Então foi meio que assim, eu saí daquele trabalho onde eu sofri assédio, entrei no hospital, tava felizona da vida. Uns 3 meses depois, o Samuel recebeu a informação que ele teria o layoff. O layoff, para quem não sabe, é o aviso prévio que estaria encerrando o contrato de trabalho dele. E essa empresa que ele trabalhava, ele ficou lá um tempo, desde que a gente chegou no Canadá até 2024, ele estava nessa empresa. E a empresa estava fechando o escritório no Canadá, era uma empresa paquistanesa, e estava voltando para o Paquistão, então encerrou os negócios. Só que, mesmo com tudo isso, né, o mercado em si começou a mudar no Canadá, né, que é o que tem, né, o que se tem vivido atualmente lá. Então a gente pensou, né, com essa perda do trabalho do Samuel, que era a nossa maior renda, a gente imaginou que seria uma fase breve, né, porque
um dos motivos da gente ir para o Canadá foi porque a profissão dele era muito, né, bem vista. Ele é desenvolvedor iOS, ele faz aplicativo para iPhone. Então falou, poxa, não vai ficar sem trabalho, é só uma fase. E aí, sempre foi uma profissão com muita demanda, tanto aqui no Brasil quanto no Canadá. Só que o mercado começou a mudar e mudar muito rápido, né? Então vieram demissões em massa, várias big techs assim demitindo funcionário, a instabilidade econômica, a guerra, tarifas, né, comerciais lá dos Estados Unidos com o Canadá. E isso a galera começou a bloquear todas as contratações. Fora isso, que é muito agravante, o Canadá tem um processo seletivo muito extenso para a área de TI. Então, tipo, você fala, um recruiter me ligou para fazer uma entrevista. Ele vai marcar a primeira entrevista depois de 3 semanas, quase um mês, a primeira. Você que está no meio do olho do furacão, passando aperto, não tem como esperar, gente, para fazer a primeira. Os processos seletivos da área são tipo 5, 6 etapas. Sabe assim, é insano, é insano. E aí, aquele logo, né, que seria arrumar um trabalho logo e as coisas voltariam ao normal, depois viraram meses e depois viraram anos, porque foram 2 anos procurando emprego sem conseguir voltar para a área. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso, e obviamente, né, aconteceu com o Samuel, mas a gente como casal, a gente vivenciou tudo junto. Então, eu tive muitas questões, eu imagino ele, né, apesar de ver, né, muitas coisas, mas eu imagino o que estava passando dentro dele. Porque, gente, ele com 15 anos de experiência na área, um puta de um profissional, e aí você se vê numa situação dessa, sem conseguir pagar as contas, sem conseguir, sabe, a gente fazer compra, nada disso. Então você se sente o cocô do cavalo do bandido. E a gente ficou 2 anos assim, né, dos 5 que a gente ficou lá. Então, pensa. Bom, como se isso já não fosse o suficiente, né, para nossa sanidade, né, ainda logo depois a gente tinha uma viagem já comprada e já paga para a Europa, que a gente foi visitar meu irmão, eu fui conhecer minha sobrinha. E depois dessa viagem, o Samuel recebia lá o seguro-desemprego do trabalho, a gente falou, bom, vai dar para segurar as pontas por uns meses, só que a gente não tinha ideia que se a gente saísse do país, eles cancelavam, né, cancelam o seguro, eu ia falar seguro-viagem, o seguro-desemprego, assim, no ato, a gente não tinha essa noção. Gente, a gente voltou da viagem, e, tipo, no final do mês, e daí uma semana para acabar o mês, eles simplesmente cortaram o seguro-desemprego. Juro, assim, eu lembro que foi um estado de desespero, de tipo, a gente não tinha dinheiro para fazer a compra do mês. A gente chegou em casa de viagem, não tinha nada, e a gente não tinha grana para comprar comida, tipo, nesse nível, assim, sem querer ser alarmista, nada disso. Mas é como se o chão tivesse desaparecido. A gente falou, e agora? Né? Então, por mais que eu trabalhasse, a minha renda pagava o aluguel, né? Pagava uma coisinha, né? Uma outra coisa, mas não dá para precisava das 2 rendas para suprir a necessidade da família. E aí aí uma amiga falou assim para mim, Ju, se inscreve no banco de alimentos e vai pegando alimentos, gente, como se fosse uma cesta básica ali por mês. E eu fiz isso, tá? E a gente ficou tipo, e agora? O Samuel falou, bom, a gente tem carro, eu vou voltar a fazer Uber. Eu falo voltar porque ele meio que fez Uber desde sempre como uma renda extra, né? Então ele fazia fora o horário de trabalho pra gente fazer mais coisa, viajar, guardar uma grana. E aí ele falou, vou voltar a fazer Uber. Só que aí ele voltou em período integral. Só que, gente, não era um período integral, tipo 8 horas de trabalho. Ele ficava 10, 12 horas sentado dirigindo. Vocês têm noção que é isso? Eu não sei se vocês têm, mas se vocês não tiverem, espero que vocês nunca tenham. E aí, o que aconteceu? As costas dele ferrou, a lombar dele ficou, o ciático pegou, tudo regaçou e ele ficou travado. Ele não conseguia andar, ele não conseguia levantar, ele só conseguia ficar tipo posição cachorrinho, sabe? De 4 apoiado.
e não tinha o que fazer. E aí, tipo, nem Uber ele podia fazer. Vocês têm noção disso? Nem Uber. Ele ficou, assim, sem conseguir se movimentar, acho que umas 2 semanas, porque ele não conseguia levantar nem para ir no banheiro, só para vocês terem ideia do nível, assim. E aí eu falei, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Porque, tipo, nem a opção que ele pensou, que a gente pensou, ele podia fazer. Depois dessas 2 semanas, tomando remédio, ele foi melhorando e tal, só que não podia ficar esse tempo todo sentado fazendo Uber, né? E eu lembro, gente, que assim, a gente olhava um pro outro assim e falava assim, meu, tipo, não era pra ser assim, sabe? A gente saiu do Brasil acreditando que, né, poderia construir algo melhor, uma vida melhor, e de repente pareceu assim que tudo estava desmoronando. Sabe, fundo do poço mesmo? Você fala assim, eu tô muito na merda, eu tô muito na merda. E nós passamos, assim, né, esses últimos 2 anos no Canadá por coisas que eu falei que eu nunca imaginei viver. Gente, tipo, nunca na minha vida eu vivi coisas parecidas, assim, sabe? A gente pensava assim, várias vezes eu e o Samuel conversando, não, daqui a pouco você arruma emprego, daqui a pouco você consegue emprego, tudo vai melhorar, tudo vai voltar ao normal, só que vai passando meses, né, quando chegou ano, passou de ano, né, e aí a gente falou, meu, nada tá mudando, o cenário tá piorando, né, tá tudo muito restrito, e era como se não tivesse saída, como se a gente tivesse, assim, muito perdido, sabe? E foi uma merda, gente. Foi uma merda real, tá? Não queria ter passado por isso, não escolheria ter passado por isso. Tive ataque de pelanca, tive insônia, surtei, esperneei, me vitimizei, sim, né? Me indignei, não achei que merecia passar por aquilo, achei que era só com a gente, só comigo, pensamos em má sorte, tudo que vocês imaginam, a gente passou por essa fase que talvez que qualquer ser humano passasse, né? Que é o momento do desespero. Só que depois de passar por tudo isso, essa fase, dá-lhe terapia, tá, gente? Dá-lhe análise, dá-lhe conversar, porque sozinha é muito difícil a gente conseguir olhar para fora desse fundo do poço, né? A gente conseguir elaborar muitas coisas que a gente está passando é muito difícil. Depois de todo esse processo, né, que aconteceu, eu comecei a me dar conta também que essa era uma porta fechada, né, ou talvez mais de uma porta fechada, mas que, gente, não poderia, não seria a única possibilidade da nossa vida. Ou seria essa opção, Samuel arrumar um emprego no Canadá, ou, tipo, acabou, não tem opção, não tem ideia, a gente não pode fazer mais nada. Sabe assim? Tipo, os extremos mesmo. E a gente precisou sim de muita força, de muita coragem para superar. A gente precisou. Não vou mentir e não vou dizer que, ai nossa, né, superamos com um pensamento positivo. Não foi isso. Né? A gente estava imerso num problemão, né, difícil de resolver. E quando a gente conseguiu pensar um pouquinho, né, fora daquilo que a gente estava vivendo, a gente começou a pensar em possibilidades, né? Então, hoje, assim, lembrando, né, claro que é difícil falar sobre isso, até comentei com vocês que difícil gravar esse episódio, mas eu estava muito focada, assim, no vitimismo, sabe? No por que que isso está acontecendo comigo, na derrota, sabe? E eu não conseguia ver possibilidades, eu estava muito desmotivada, assim, com várias coisas, né? E é óbvio que, né, a vida ela não vai se resolver, não vai ser aquele conto de fadas que acaba tudo no casamento da princesa e do príncipe, né? A gente hoje eu sei que eu tenho mais ferramentas para lidar com as coisas que a vida vai trazer, com os desafios que a vida vai trazer, né? Hoje eu tenho mais ferramentas para estar sempre do meu lado. Eu sou a primeira que preciso ficar do meu lado e permanecer do meu lado, né? Eu descobri uma Juliana que eu jamais imaginei que eu conheceria. Então, isso, beleza, super legal. A gente começou a perceber que os ciclos da nossa vida, né, estavam direcionando a gente para outro caminho. E a gente estava tão fechado esperando só uma resposta, só a resposta
que a gente julgava ser a resposta boa, né? Era aquela resposta assim, eu só espero receber um sim de uma proposta de trabalho, né, do Samuel. Ele chegou em vários fase final de processo seletivo e, gente, só batia na trave, só batia na trave. E eu lembro que eu pensava assim, nossa, agora tem uma outra família que tá comemorando, sabe? Tipo, porque ficam em 2 pessoas no final, ele ficou em vários. E eu pensava, nossa, até com uma certa inveja, assim, sabe? Tem uma outra família comemorando, que não a gente. E aí, pensando e querendo tanto essa resposta, a gente se fechou para outras respostas que a vida estava dando pra gente, né? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui meu raciocínio? Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, você aí também que está me ouvindo, você está esperando uma única resposta para sua vida, para as questões que você está passando. Você acha que só aquela resposta vai resolver tudo que você precisa, né, para o que você está passando. E às vezes ficar focado num ângulo só, né, achando que aquela é a única possibilidade de saída, tipo, deixa o nosso olhar muito restrito para as respostas que a vida está dando, para as possibilidades que a vida está trazendo, né? E como, né, contando aqui para vocês, estou falando isso por experiência própria, porque eu também me vi nesse papel, né? Então, quando a gente decidiu vir de viagem aqui para o Brasil, que foi em novembro do ano passado, de 2025, a gente estava assim, ficamos 10 dias aqui e foi super corrido, mas era para quebrar esse ciclo, sabe? De fundo do poço mesmo, de tipo assim, eu preciso ver que existe vida após isso que eu tô vivendo, sabe assim? E na volta, gente, dessa viagem para o Brasil, essa viagem foi muito simbólica, assim, a gente decidiu muitas coisas na nossa vida. E na volta, uma delas foi que eu criei esse podcast, né? A gente voltou em novembro e dezembro eu comecei esse podcast do ano passado, de 2025. Então, várias coisas. E aí começou a me dar um ânimo nessa volta também. Eu já sabia dentro de mim que eu já não queria mais viver no Canadá. Eu vi que, tipo, tinha outras alternativas e que bom que a gente tinha para onde voltar, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho colegas lá no Canadá que são de lá, são canadenses e que falou assim, tipo, é isso que eu tenho e pronto, sabe? Tipo, a pessoa não vê outra possibilidade. E a gente tinha outra possibilidade, que era voltar para o Brasil, por exemplo. Né? Então eu sabia dentro de mim que eu já não queria mais viver lá. Mas não é assim, né, gente? É toda uma demanda, você precisa de planejamento e grana para ir e também para voltar. E a vida estava me dizendo isso, que o ciclo lá tinha terminado. Mas não é fácil da gente aceitar, sabe? Aquela teimosia que a gente tem. E a gente insiste em não querer ouvir os sinais que a vida tá dando. Ó, não tá indo, não tá dando aqui. Tenta outra porta. Se essa porta tá fechada, tenta abrir outras portas, né? E aí acho que foi um pouco disso, assim, não foi fácil, não foi do dia pra noite, mas eu e Samuel conversamos, né, logo que virou o ano, mais ou menos no meio de janeiro desse ano, e a gente decidiu que a gente voltaria para o Brasil. A gente esperaria próximo de fechar o nosso contrato de aluguel, para a gente não pagar multa. Esse contrato se encerraria dia 1 de julho, então a gente se organizou para fazer a mudança para o fechamento desse contrato, para a gente não precisar renovar mais um ano o contrato de aluguel. E aí, uma outra coisa, né, que mudou depois dessa decisão, além do podcast, eu decidi fazer a formação em psicanálise. Então, gente, isso para mim foi como, sabe, um refresh, assim, algo novo. Eu amo aprender, amo estudar e as minhas 2 profissões requerem que eu faça isso sempre, né, que é a financeira. Eu estudo sempre, vou estudar o resto da vida, e a psicanálise também, é um estudo contínuo. Mas a possibilidade de ampliar, de aprofundar a minha área de atuação na educação financeira e agora na saúde mental me deu um gás tão novo, e eu tava muito sem motivação, sem perspectiva. Você vê como as pessoas
que estão sofrendo próximo da gente, a gente sente muito. Eu estava totalmente nesse fundo do poço junto com o Samuel, né? E a gente é muito parceiro, assim. Eu falo pra ele, eu falo, nossa, amor, que a gente aguentou junto, ó, eu falo que poucas coisas acho que fariam a gente se separar, sabe assim? Então, e aí, gente, né, com essa nossa volta, que é óbvio que eu quero gravar episódios novos falando sobre as novas fases, por isso que esse vai ser o último falando da nossa experiência Canadá, projetos que eu tenho, que eu, sabe, tinha projetos no papel e que eu vou conseguir tirar do papel, né, colocar em prática agora porque eu estou aqui no Brasil. Então já falei com 2 amigas, a gente está com um projeto para tirar do papel e eu só posso fazer estando aqui. Não ia funcionar fazer de lá. Então, sabe aquele gás novo que você fala assim, que delícia colocar isso para fora, fazer coisas novas, aprender coisas novas, né? E aí contando, já antecipando um pouco, né? Mas assim, só para vocês entenderem quando essas portas estão fechadas e quando a gente olha para outras possibilidades e outras portas, ó, Samuel, em menos de um mês, a gente completou um mês, dia 26 agora de julho, completamos um mês de Brasil. O Samuel, em menos de um mês, já arrumou emprego aqui na área dele. A gente está perto das pessoas que a gente ama e tudo mais que vocês já ouviram eu dizendo que é importante pra gente. As pessoas que seguem lá o julianabilia.rad, tá vendo os stories, várias coisinhas que a gente tem feito, como caminhar de manhã no sol, comer coisas gostosas. Tem tanta coisa acontecendo, né, que eu vou compartilhando com vocês, mas eu tenho, né, vivido isso nesse primeiro mês, assim. Eu percebo que eu, particularmente, estou mais atenta às coisas, às respostas, os sinais que a vida tem trazendo, sabe? Que a vida está tentando me dizer. Eu estou muito mais aberta a isso, né? E hoje, depois de sair, então, daquele ambiente que a gente estava, que não estava nos fazendo bem, a gente não estava nada feliz lá, vivendo essa situação que eu comentei com vocês, eu entendo hoje que não foi o Canadá que fechou as portas, né, que fechou essas portas pra gente. Eu percebi que a gente estava tentando meio que obrigar a vida a responder apenas da forma com que eu havia escolhido, da forma com que eu achava que seria a resposta certa, ou a resposta, ou a melhor resposta. E tipo, meu povo, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Sabe? Então é meio que tantas coisas, né? Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente quer que a vida dê a resposta que a gente quer que ela dê. E olha o quão prepotente é isso. Então a gente diz, né? Vida, a resposta certa é essa aqui. E quando ela responde diferente, a gente se frustra, a gente faz da birra, a gente se acha um fracasso. E talvez, gente, é simplesmente uma outra resposta. É simplesmente a vida mostrando uma outra possibilidade que não é essa única que a gente está vendo na nossa visão limitada, né? Acho que é muito disso, assim. E aí eu lembrei, né? Lacan dizia que o desejo humano ele insiste em procurar um objeto que nunca consegue preencher completamente. E nesse ponto, a gente acredita que quando isso acontecer, eu finalmente vou ficar bem, né? Então a gente pensa isso quando entra na faculdade, quando depois se casa, quando adquire uma casa, quando arruma um emprego X, quando vai morar no exterior, depois de uma promoção, a gente sempre fica colocando, obviamente são pontos importantes da nossa vida, mas como se fosse agora acabou, agora eu não vou desejar mais nada. Somos seres desejantes e a gente vai desejar e tá tudo bem, né? Mas sempre existe uma próxima condição para que a vida comece. Então, viver bem com o que a gente tem e aí tudo vai ser consequência, né? O problema é que quando a gente espera, né, um único objeto, uma única resposta, a gente deixa de viver tudo mais que está acontecendo, né? Deixa como eu de olhar para fora ali do fundo do poço. É experiência, né, de vida, não deixa de ser, e também a maturidade que vai trazendo uma outra forma de enxergar as coisas. A gente não tem superado dia a dia,
né, todos os desafios da vida só porque pensou positivo, né? A gente tem superado porque em algum momento a gente cansa de negociar com a realidade. A realidade é a realidade, ponto. Não vai mudar porque você está tendo ataque de pelanca. E existe uma frase do psicanalista do Winnicott que eu gosto muito, que ele diz assim: a maturidade não acontece quando controlamos a vida, mas quando conseguimos habitar a realidade como ela é. A realidade é e ponto, gente, né? E acho que é isso um pouco do que aconteceu conosco nessa fase, né, ou nesse projeto Canadá que a gente viveu. Quando a gente estava vivendo no meio da crise, no meio do olho do furacão, normalmente a gente acredita que precisa encontrar uma resposta. Hoje eu penso muito diferente, sabe? Talvez antes de procurar respostas, a gente precisa ter coragem para fazer novas perguntas, né? Eu nem digo perguntas certas, mas novas perguntas. Porque enquanto eu, particularmente, acreditava que eu estava fazendo tudo certo e a vida me devia algo, né? O que eu fiz para merecer isso, o que eu fiz para passar por isso, todas as respostas apontavam para o mesmo lugar, e esse mesmo lugar que me gerava frustração, que é o não ter a resposta que a gente queria de uma vaga de emprego, ou ficar até o finalmente dos trocentos processos seletivos e bater na trave, né? E quando eu comecei a perguntar o que essa experiência está tornando possível que antes não era, ou seja, o que eu preciso ver, o que eu tô aprendendo com isso, que tá me deixando mais hábil para outras possibilidades, o cenário começou a mudar. As portas começaram a se abrir, né? Então, percebe a diferença, gente? Para a gente finalizar esse episódio, algumas experiências simplesmente mudam a direção da nossa vida. E só, talvez, muitos anos depois, né? Talvez, principalmente assim, se a gente não está aberto ao processo, que a gente vai conseguir entender que o lugar que elas ocupavam na nossa história, né? Talvez a gente não veja isso rápido, mas uma hora a gente vai ver. E talvez esse tenha sido o papel desse capítulo para mim, esse capítulo Canadá, sabe? Talvez seja por isso que eu tenha demorado tanto para gravar esse episódio. Ele já estava na lista para eu gravar, mas eu não conseguia, gente. Tava bloqueado, não estava me sentindo pronta, sabe? Eu precisava conseguir contar essa história sem querer mudar ela, sabe? Sem querer convencer ninguém de que ela valeu a pena e principalmente sem precisar voltar lá atrás para viver tudo de novo. Hoje eu tô contando isso para vocês aqui sem sentir aperto no peito, sem sentir vergonha, sem sentir derrota, sabe assim? Então, e agora eu sinto que eu posso seguir. A gente tem muito bate-papo aqui para conversar, muita coisa para falar, muitas possibilidades, né, de ajudar vocês a também a chegar em outros lugares, né, através do nosso bate-papo, da nossa reflexão. Por isso que é super importante que vocês comentem aqui o que vocês acham, o que vocês estão achando, o que fez sentido para vocês. Comentem aqui que eu acho que essa troca vai ser muito importante, tá? E eu acho bonito pensar que algumas histórias não terminam quando a gente vira a página, né? Mas elas terminam quando a gente deixa de se prender à página anterior. Então acho que é isso. Bom, pessoal, vamos para o nosso quadro Fale o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. E eu quero contar um negócio para vocês que me emocionou muito, chorei horrores e que gente, assim, a gente teve a ajuda de muitas pessoas sim no Canadá, né, da forma que elas também podiam ajudar, porque as pessoas também estão passando os seus dramas, né, como imigrantes, então tá tudo certo, tá? Mas a gente, eu com o Samuel, a gente tipo, a gente tá recebendo tanto amor, tanto carinho aqui, que é, tipo, a gente não tava mais acostumado, sabe, gente? A gente tá meio passado, assim. Vou contar um negócio pra vocês, assim, que me emocionou muito. Essa semana agora que passou, tá? Duas amigas,
encabeçaram juntaram várias amigas que, gente, eu fiquei assim, como é que vocês encontraram pessoas que não têm relação nenhuma, sabe, de amizade, mas amigas minhas fizeram um grupo para ajudar a gente a comprar algo, a comprar um presente, um presentão para o nosso apartamento, porque a gente decidiu ir fazendo as coisinhas aos poucos aqui, para fazer as coisinhas bem pé no chão. E elas viram, putz, a Ju precisa ir lá pro apartamento pra, né, deixar a tia em paz também, porque a gente tava lá na casa da tia, como vocês sabem. E a gente precisava de tudo, gente. Imagina, ó, a gente comprou fogão, aí não tinha geladeira, aí não tinha nada. Como é que a gente ia mudar pra cá? A gente comprou a cama, comprou o fogão. E aí, essas duas amigas, eu vou ter que falar o nome delas aqui, que é a Vivian e a Mirella. Elas simplesmente, ai gente, então eu vou começar a me emocionar, montaram um grupo e juntaram vários amigos, e esses amigos doaram, né, X pra presentear a gente com um presente. E tipo, cara, eu e o Samuel nem sonhava, sabe, a gente tá tão assim, ainda tentando se situar, que a gente falou, meu, tipo, tamo indo, né? E chegou na sexta-feira passada, agora, elas mandaram um texto e mandaram o nome das pessoas, né? E me incluiu eu e o Samuel nesse grupo que elas criaram e contaram pra gente, transferiram pra nossa conta o dinheiro. E aí, no sábado, eu comprei a geladeira, que foi a geladeira, né? Que elas juntaram e deram pra gente. E chegou ontem essa geladeira, eu vou postar ela no quadro, tá? No mural lá. Então a gente tem algumas fotos no mural, vocês podem acessar o destaque do meu perfil, que lá tem, não vai ter de todos os episódios, mas do que é possível eu coloco o mural, vou colocar a geladeira lá, e vou colocar duas versões da geladeira, porque eu tenho uma das amigas que participou e tal, aí eu fico emocionada, né? Fez uma montagem lá que eu achei muito fofa. Ciumenta, essas minhas amigas são tudo ciumenta. Mas, gente, assim, é para deixar registrado aqui o quanto a gente ficou feliz, o quanto a gente ficou emocionado, o quanto a gente não imaginava, não esperava e já não estava mais acostumado com uma demonstração tão grande assim de amor. Aí, para ajudar, uma outra amiga, a Mi Nutri, eu falo Mi Nutri porque tem outras Mis na minha vida que eu amo, ela me buscou aqui em casa, no apartamento, sexta-feira, e me levou para um dia de vamos comprar coisinhas para casa nova. Ai, gente, sabe aqueles paraísos de utensílios de casa, de tudo? Gente, ela foi enchendo um carrinho, ela foi vendo, você gosta disso, gosta daquilo? Eu falava, pelo amor de Deus, Mi. Eu falava, amiga, pelo amor de Deus, não me deixa fazer isso por você, eu estou agoniada, eu quero fazer. Então, assim, a gente está recebendo muito carinho, muito amor, os amigos ajudando, sabe, fazendo coisinhas pra gente. Gente, se eu te juro, assim, é muita gente ajudando, sabe, pra gente alugar esse apartamento. Meu cunhado, minha cunhada, nossa, assim. Aí, olha, eu tô assim, aí eu mandei mensagem pra todo mundo que participou, mandei o presente que a gente comprou, vou postar no mural, se faltou alguém pra eu mandar, mas só pra agradecer, assim, só não, né? Pra agradecer do fundo do coração, a gente ficou muito emocionado, muito, muito, minha voz, ela embarga porque a gente tava muito dolorido, assim, né? Com algumas coisas. E com tudo isso que a gente estava vivendo e que a gente não estava dividindo com ninguém, a gente estava vivendo e estava aprendendo também muitas coisas, mas ai, gente, é tão bom estar em casa. Ai, tão bom se sentir em casa, é tão bom se sentir acolhida, é tão bom sentir os amigos perto. Nossa, assim, a tia, os primos, nossa, assim, a gente tá com o carro emprestado do primo, nossa, tipo assim, é tanto carinho, é tanto amor. Então, assim, precisava deixar isso registrado, tá? É isso, gente. Então, vamos ficar por aqui nesse episódio.
Se fez sentido para você, compartilha. Ó, uma amiga também me falou que ela ficava tentando colocar estrelinha nos episódios, ela não sabia onde era. E eu mostrei para ela no podcast dela. Vocês podem acessar esse podcast, gente, em qualquer plataforma de podcast, tá? Tem gente que estava acessando só pelo YouTube porque não sabia que podia acessar pela Spotify, pela Apple Music, pela todas as outras plataformas que vocês pensarem, vocês podem acessar esse episódio. E a estrelinha, vocês clicam em 3 pontinhos que tem. Clica no episódio ou clica no podcast, na página inicial, e clica nos 3 pontinhos que lá vocês vão conseguir dar estrelinha. Isso ajuda demais o podcast a chegar a mais pessoas, tá? Então é isso. Compartilha esse episódio, comenta, tá, o que vocês acharam e segue lá no Instagram, julianabilia.rad. Eu também deixo os links para entrar em contato comigo, se você precisar organizar as finanças, logo mais se você quiser fazer análise comigo, também estará disponível, né, os horários, eu vou abrir as agendas, vocês serão avisados. Mas é isso, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!